noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, somente a Ele toda a honra e toda a glória. O primeiro versículo lido nessa noite na palavra do Senhor disse: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Vamos continuar glorificando o nosso Deus agora, ouvindo a exposição da palavra do Senhor. E eu convido aos irmãos a que abram as Escrituras no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Nós falaremos nessa noite esta mensagem pensando na relação dos pais com os seus filhos, na instrução da palavra do Senhor. E o tema da mensagem é: contando aos filhos as maravilhas do Senhor. Contando aos filhos as maravilhas do Senhor. Posso pedir para você repetir comigo? Contando aos filhos as maravilhas do Senhor. Este é um dos salmos em que nos seus 8 primeiros versículos nós encontramos esta verdade do Senhor. Quero convidar a igreja para comigo fazer a leitura do verso 1 ao versículo 8, mantenha a sua Bíblia aberta nesse salmo. Somente quando eu anunciar um segundo texto nós iremos a ele, mas retornaremos aqui no Salmo 78. Leamos, igreja, do versículo 1 ao versículo de número 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, bendito seja o teu nome, não só agora, mas para todos sempre. Aquiete o nosso coração, nós estamos na tua presença, em culto, em serviço ao Senhor, e entoamos cânticos, entoamos um hino, lemos a tua palavra, oramos, e uma vez mais agora acabamos de ler essa porção da tua palavra, esses primeiros versos do Salmo 78. O Senhor um dia inspirou Asaf para que esse salmo fosse composto por ele, Senhor. E é a tua palavra que foi lida, e que ela seja bálsamo no nosso coração, desafio aos pais aqui presentes, aos filhos também, e que o teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos a tua palavra. Usa-me como lhe aprouver, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Contando aos filhos as maravilhas do Senhor. Há uma preocupação certamente no coração de todos os pais, e eu diria que é uma preocupação até legítima, dependendo da sua origem, da sua história. E eu inicio então me dirigindo a você, pai, a você, mãe, que é a herança que você pretende deixar para o seu filho ou para a sua filha. É uma preocupação legítima. O que eu vou deixar para o meu filho, para que ele tenha uma vida melhor do que a que eu tive, para que ele não sofra tanto quanto eu sofri? Qual é a herança que você quer deixar para o seu filho ou para a sua filha? É uma coisa legítima, como eu disse há pouco, mas eu diria que há algo mais importante do que deixar uma boa herança para o seu filho ou para a sua filha. É melhor você deixar um legado, um exemplo,
um ensinamento, uma instrução. Você pode até acumular muitos tesouros nesta terra. Você pode até conseguir dar conforto aos seus descendentes. Eu volto a reiterar, isso até é bonito e legítimo, mas isso não pode ser a coisa mais importante. Há algo que nós precisamos transmitir aos nossos filhos que nenhum dinheiro na terra paga. Nenhum tesouro na terra paga. Nenhuma herança milionária na terra supera essa mensagem que nós temos que transmitir aos nossos filhos. Portanto, nós precisamos entender nessa noite, neste mês do lar, hoje, Dia das Mães, um dia muito especial para as nossas mamães presentes aqui. Algumas famílias certamente não estão hoje aqui conosco, porque ou tiveram que se dirigir a outros bairros de São Paulo, ou estão ainda com seus familiares. Mas que bom que você veio, e você, minha irmã, que é mãe, também me dirijo a você que é pai. Você recebeu uma ordem do Senhor. Já foi lido nessa noite Deuteronômio, o capítulo de número 6, um texto que é um clássico para entendermos o nosso papel como educadores, como discipuladores dos nossos filhos. E eu gosto muito daquele texto porque ele começa no lugar certo, primeiro falando para os pais. Ele diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é um único Deus, e estas palavras estarão no teu coração. Para um pai e uma mãe transmitir uma maravilha ao Senhor, primeiro ele precisa experimentar dessa palavra, senão ele vai dizer assim: olha, experimenta, filho, disseram que é bom. O pai nunca experimentou, a mãe nunca usou esse texto na vida, mas disseram que é bom, experimenta. Talvez seu filho ou sua filha retruque e diga: mas se nem o senhor experimentou, se nem a senhora se apropriou dessa verdade, por que o senhor quer que eu experimente? Mas talvez se você falar para o seu filho, para a sua filha assim: meu filho, aplique essa palavra no seu coração, porque eu já apliquei no meu. E mais lindo será ainda se o seu filho ou a sua filha olhar para você e disser assim: e eu vejo, pai, e eu vejo, mãe, estas palavras que estão no seu coração, na sua vida, no seu viver, contando aos filhos as maravilhas do Senhor. Melhor do que você deixar uma herança é deixá-lo um legado, um testemunho, que mesmo quando nós passarmos, mesmo quando a morte chegar para nós, os nossos filhos, para aqueles que já têm netos, ou para aqueles que ainda o terão, eles dirão assim: um dia passou por essa terra um homem, uma mulher, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, e ele amava a palavra de Deus, ele temia ao Senhor, e ele me ensinou a andar nos caminhos do Senhor, ele me ensinou na palavra do Senhor. Isso não tem preço, e é por isso que nós precisamos, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo, levantar esse brado de alerta aos pais: invista tempo com seu filho e com a sua filha. Essa mensagem não é nova, porque desde a minha época de juventude eu já escutava os pastores pregando que os pais precisam investir tempo na vida dos filhos, mas mais do que nunca nesse tempo atual, eu não sei o que vem pela frente, não quero ser profeta do caos, não quero dizer que vai piorar, mas a tendência à luz das Escrituras é que piore. Mas a nossa presente geração está experimentando um momento extremamente difícil, sobretudo para quem tem filhos na fase da infância e da adolescência. Os dias são difíceis. Nós não podemos brincar com um tesouro tão precioso que Deus confiou a nós, os nossos filhos. São heranças do Senhor. É interessante que você já deve ter assistido no período das Olimpíadas, uma das modalidades dos Jogos Olímpicos, que é a corrida revezamento 4x100 ou 4x400. Já assistiu? Já viu essa corrida? Onde cada nacionalidade com seus atletas, e são 4 atletas que participam dessa modalidade. 4x100 é um pouco mais rápida, porque eles têm que, num percurso mais curto ali, passar o bastão para o outro. 4x400 já é um percurso um pouco maior, mas a ideia é a mesma. E eles têm o ponto certo em que eles precisam passar, como se eu estivesse usando isso aqui como um bastão. Ele está correndo na pista,
ele se aproxima do seu próximo companheiro, ele primeiro passa pelo companheiro e depois ele entrega o bastão. Se o bastão cair no chão, o que acontece? Aquela equipe está desclassificada. Podiam ter ali os melhores corredores, mas o bastão não pode cair no chão. Aquele bastão significa muita coisa, talvez para os Jogos Olímpicos apenas um instrumento do revezamento, mas trazendo para uma realidade da instrução de um pai, de uma mãe, para um filho, para uma filha, o que aquele bastão representa? Um legado, uma mensagem, um ensinamento, uma instrução, um exemplo de vida que vai perdurar para a vida toda. Eu quero me dirigir a você que é pai e mãe primeiro. O bastão está na sua mão, sim ou não? Você recebeu um dia esse bastão, não recebeu? O seu filho está preparado para receber o bastão? A sua filha está preparada para receber o bastão? Ou o risco do bastão cair no chão existe? E de interromper um ciclo de ensinar a próxima geração as grandezas e as maravilhas do Senhor. Esse salmo, então, ele para nós, nós só lemos até o verso 8, mas eu desafio você, não aqui, mas que você em casa continue a leitura do verso 9 até o versículo 72, porque Asaf, que era um levita, um homem da música na casa de Deus, mas Deus levanta Asaf com autoridade da parte de Deus para conclamar o povo para ouvir uma pregação, uma instrução. Ele vai trabalhar a história do povo de Israel como uma instrução, usando como que se fosse uma parábola, uma analogia, para ensinar àquela geração que eles não poderiam deixar de contar a história deles para os seus filhos. E ele então logo nos 2 primeiros versos começa exortando aquele povo, ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Aqui você percebe que a palavra de Asaf, ela se mistura com a própria palavra de Deus, é Deus falando pela boca de Asaf. Eu quero que vocês escutem a minha voz, meu povo. Eu quero que vocês aprendam, estando atentos aos ensinamentos que sairão dos meus lábios. E na sequência vem o verso 2 e diz: eu abrirei os lábios em parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Ele já está dizendo o que vai ser narrado neste salmo a partir do versículo 9. Sobretudo do período do povo saindo do Egito, as 10 pragas, a instituição da Páscoa, a morte dos primogênitos quando o anjo vingador passou naquela noite, a libertação de Israel, a peregrinação de Israel pelo deserto, a murmuração de Israel no deserto, a reclamação do povo, as consequências da rebeldia do povo ao longo do deserto, mas Deus não desiste, Deus não muda 1 centímetro dos seus propósitos eternos, e o povo entra na terra prometida, não o mesmo povo que sai do Egito, apenas Josué e Calebe é que vão entrar, mas os filhos entrarão. Outra geração, eles entram pela liderança de Josué, cada um toma posse da terra, as terras de Canaã, a terra de que mana leite e mel, ela é distribuída, cada tribo tem sua porção, apenas os levitas não receberam a porção, porque eles viviam exclusivamente das coisas do Senhor, em cada tribo havia um pedaço para eles. Mas a palavra de Deus nos diz, uma passagem muito triste, que se encontra no livro de Juízes, que após a morte de Josué, não foi colocado um novo líder no lugar de Josué, humanamente falando. Deus liderava o seu povo, mas Deus quis fazer um teste com aquela nova geração. Ele não nomeou um novo líder, e a palavra de Deus diz o quê? Que o povo se afastou. Os pais morreram. Nasce uma outra geração, e essa geração faz o quê? Não busca o Senhor. Será que os pais daquela geração passaram o bastão corretamente?
Será que aqueles pais que viram sinais e maravilhas durante o deserto, que entraram na terra prometida, será que aqueles pais passaram o bastão corretamente para os seus filhos? Porque os pais já estão na sepultura e os filhos não buscam o Senhor. Eu sei que um pai, uma mãe, não pode salvar o seu filho. Esse departamento não nos pertence. A salvação vem de Deus. Mas eu tenho certeza, pai e mãe, você que me escuta aqui, que você ora pela salvação do seu filho. Você pode não salvá-lo, você não tem poder para isso, mas você orar por ele, para que ele seja alcançado pela graça, que ele esteja aos pés do Senhor, para que ele saiba em quem ele crê. Isso eu tenho certeza que qualquer pai e mãe que está aqui, se o seu filho estiver aqui, você já ainda continua orando, mas mesmo que ele não esteja aqui, ou ele já passou por aqui, e hoje ele não está nos caminhos do Senhor, mas eu sei que esta é uma oração na sua agenda. Salva minha filha, salva meu filho, salva a minha casa. E tem sido um tempo difícil, irmãos. O povo então precisa ouvir. Nós precisamos aplicar a palavra, lembrando mais uma vez de Deuteronômio 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeira palavra dirigida a quem? Ao pai, à mãe. E depois é que ele diz, e tu as inculcarás a teus filhos. Eu só posso oferecer algo para o meu filho que eu já experimentei. Disse isso algumas semanas atrás, que eu posso falar para você que essa água está maravilhosa. Posso beber várias vezes ao longo da mensagem. Você pode dizer assim, nossa, o pastor está falando tão bem dessa água. Quando terminar o culto, eu vou pedir para o diácono me dar um copinho dessa água. Deve ser uma água diferente. Porque está me dando vontade de tomar a água que o pastor está bebendo. Será que essa água é diferente? É de uma fonte especial? E você só vai poder comprovar que essa água é boa ou não na hora que você experimentar essa água. Porque senão vai ficar assim, ele falou que é boa. Agora, digamos que eu não tivesse tomado a água, e eu começasse a fazer propaganda dessa água, dizendo, essa água é muito boa. Eu nunca bebi, mas me disseram que ela é boa. Essa água é de uma qualidade sem igual. Eu nunca experimentei, mas eu acredito na pessoa que me falou. Você tomaria? Ou você falaria assim, por que o senhor não toma? Se ela é tão boa assim? Se ela é tão especial assim, bebe. Nós precisamos ser mais do que pais, no sentido de preocupar-se com o sustento que é necessário, é uma responsabilidade nossa. O cuidado, o desenvolvimento físico, motor, os estudos, a carreira. Mas e o alimento espiritual? E o alimento espiritual, meu irmão, minha irmã? Estão terceirizando tudo, já não é de hoje. Antigamente, a televisão era a grande vilã, porque era a babá eletrônica, não é isso? Sossego do papai e da mamãe, põe na frente da televisão. Talvez aqui essa seja a nossa geração. Eu ficava o dia inteiro, depois que eu chegava da escola, se eu não estivesse na rua jogando bola, soltando pipa, o que eu estava fazendo em casa? Assistindo desenho. Porque enquanto eu fazia isso, a minha mãe cuidava da casa, a minha mãe cuidava da refeição, lavava a roupa. Vai assistir televisão, vai ver um desenho, menino. Hoje, a geração de hoje não quer isso. Eles querem outras coisas. Mas uma coisa que me percebo é que os pais vão usando esses recursos porque não tem tempo para os filhos. Alguns não têm tempo mesmo, a vida é corrida, é agitada, trabalham em 2 empregos, chega tarde. Mas ainda assim você precisaria encontrar um tempo, nem que seja um tempo de qualidade, porque a quantidade você não terá. Mas tem pais, pasmem, que não querem investir tempo nos seus filhos. Simplesmente assim, não tenho tempo, não gosto, se vira. A vida vai ensinar. E ainda dão o seguinte exemplo, ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho. A vida me ensinou. Por que ele tem que ficar ensinando? Mas engraçado, você foi alcançado pela misericórdia de Deus, porque a vida poderia te ensinar você coisa muito feia, muito errada, ou talvez até te ensinou. Você só está aqui hoje pela graça, não é porque você é bonzinho. Porque se você foi um dos que foi educado dessa forma, com essa filosofia, a vida vai ensinar, deixa a vida levar ele, deixa ele tomar os tombos dele, deixa ele cair nos buracos, assim ele vai aprender. Talvez você diga, poxa pastor, minha vida foi assim. Aí você vai transmitir isso para o seu filho.
Ou você vai parar e falar assim: não, Senhor, eu posso não ter tido um bom instrutor ou uma boa instrutora até aqui, mas eu não quero repetir o erro deles. Uma geração passando o bastão para outra geração. E é por isso que o verso 3 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos, mas nós contaremos à vindoura geração. O que nós vamos contar? Não é qualquer coisa. Não é só a história da igreja que você frequenta, que também é linda, mas o que nós temos que contar para os nossos filhos é algo mais sublime. Ele diz: contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Irmãos, 3 coisas aqui que nós precisamos contar para os nossos filhos: os louvores do Senhor, aquilo que enaltece ao nosso Deus, aquilo que glorifica ao Senhor, aquilo que coloca o nosso Deus no seu devido lugar, porque a Ele toda a honra e toda a glória. O poder do nosso Deus, poder transformador, poder de tirar o homem do lamaçal do pecado e trazê-lo para a sua maravilhosa luz, as maravilhas do Senhor, sinais e prodígios que Deus fez ao longo da história. Nós temos que contar. Essa semana, preparando essa mensagem, me veio à mente: o primeiro filho foi o Samuel, 5 anos depois veio o Gustavo. E nós tivemos o culto lá do bebê, a Bíblia que ganhamos ou compramos, né, amor? Aquela Bíblia toda cheia de desenho, demos para o Samuel. Depois foi a mesma Bíblia para o Gustavo. E compramos um monte de DVD, na época não era DVD, era fita VHS de historinha bíblica. Não sei, moço, eu vou errar, mas eu acho que a história principal que o meu filho Samuel gostava era de Jonas. A gente tinha fita de tudo. Põe de Jonas, papai. Jonas, ele só queria ver a história de Jonas. Eu tenho saudade. Ele já cresceu, ele já vai fazer 30 anos. Talvez quando o neto chegar, ou a neta, se Deus me der, a gente vai contar essas historinhas. Outro dia eu achei na internet essas historinhas. Você lembra das historinhas que você contou para o seu filho? Da palavra? Tem casa que o pai e a mãe acostumaram a ensinar os seus filhos desde pequeno. Papai, o senhor vai contar uma história para mim hoje? Mamãe, conta uma história da Bíblia para mim, antes de eu ir dormir. É algo tão bonito, tão singelo. Pastor, tem que gastar dinheiro com isso? Nenhum. Deus te deu capacidade, inteligência. Você pode ler trechos da palavra de Deus e dramatizar para a criança entender como se conta uma história. Eu não quero dizer que isso seja bonito ou feio, não estou entrando no juízo de valor. Mas eu já ouvi da boca de muitos avós e avós. Então eu estou repetindo o que eu já ouvi. Eu estou fazendo com os meus netos o que eu não fiz com os meus filhos. Agora eu conto história para o meu netinho. Mas eu não contei história para o meu filho. Agora eu sento com a minha neta, mas eu não fiz isso com a minha filha. Deus ainda é misericordioso e nos deixa, né? Talvez o filho fale: nunca tive isso, meu pai nunca fez isso, mas que bom que está fazendo com o meu filho. Você tem passado para as vindouras gerações os louvores do Senhor, o poder do Senhor, as maravilhas do Senhor. E lembre-se uma coisa: o seu filho não vai ficar criança para sempre, ele vai crescer, ele vai chegar na juventude, ele vai atingir a fase adulta, ele vai casar-se, ele vai ter família, ele vai embora. E um dia ele terá que fazer isso também com os filhos dele. Olha o que o texto fala. Eu vou até pular um pouquinho aqui, mas vamos para o versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. A ideia aqui, e até lendo um pouquinho antes, ele vai falar, olha só o versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a quem? Aos seus filhos. E depois, a uma outra geração. Como diz o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás e tudo comerás, porque o teu trabalho é abençoado. Tua esposa, teus filhos serão abençoados. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor
E depois diz assim: para que veja a paz sobre Israel e veja os filhos de teus filhos. Alguns irmãos aqui já estão vivendo essa dinâmica. Já estão vendo os filhos dos seus filhos. Isso é maravilhoso. Mas que bastão você vai passar? Que valores você tem transmitido para o seu filho, para a sua filha? Nesse tempo tão difícil. Nesse tempo tão confuso, em que tem pais que estão desesperados porque não sabem o que fazer. Disse isso hoje na classe dos jovens, assistindo essa semana uma matéria muito interessante sobre os perigos que os nossos filhos estão sofrendo. As pedras estão clamando, irmãos, vocês percebam isso? Tem vezes que nós da igreja estamos sendo omissos, nós estamos nos calando, querendo ser bonzinho com todo mundo, mas o mundo, as pedras estão clamando. A escola percebeu que o celular estava estragando o desempenho educacional, tirou o celular. Mas na igreja não pode fazer isso. Meu Deus, se falar que não pode ter celular na igreja, pastor, o senhor arrumou um problema. Nem dá ideia, pastor, para os diáconos que não pode ter celular na igreja, na hora do culto. Mas a escola tirou. Tem gente que está dando o seu jeitinho brasileiro, como toda vez acontece. E já estão trazendo benefícios. As crianças estão voltando a prestar mais atenção na aula. E a igreja? E você, na sua casa? Essa semana uma terapeuta falando assim: você teria coragem de comprar um 38 e dar para o seu filho de 6 anos? Um revólver. Alguém aqui teria coragem? Um revólver calibre 38. Dá presente para sua filha, põe numa caixinha, amarra um lacinho vermelho. Um punhal, uma faca. Põe numa caixinha bonitinha, embrulhada para presente, diz assim: um presente do papai para você. Mas a gente está fazendo isso de outra forma. Papai comprou um celular para você. Hoje o celular é tão perigoso quanto um 38 da Taurus, ou uma máquina, ou uma lâmina, ou uma faca, ou um punhal. É forte, não é? Pastor, o senhor está exagerando. Revólver é uma coisa muito... Mas e o celular? Não pode ser uma coisa terrível? Hoje o pessoal anda por aí querendo não só ver o nude do seu filho ou da sua filha. Ele quer que o seu filho se suicide na frente da internet. Ele quer que a sua filha inale desodorante até perder o sentido e cair no chão. Então não pense que seu filho está no quarto com o celular na mão, que ele está seguro. Talvez o lugar mais perigoso hoje para o seu filho estar está sendo dentro da sua própria casa. Porque você acha assim: cadê sua filha? Está no quarto, está estudando. Está estudando mesmo? Está no quarto, está assistindo uma série. E quando você vai perceber, já é tarde demais. Quem sabe essa semana, aos pais que têm crianças e adolescentes na nossa igreja, mas claro, jovens também. Minha esposa cobra muito isso de mim. Ela fala: nós temos que ler mais a Bíblia com o Gustavo. Ele já tem 25 anos, se Deus permitir, vai completar em julho. Ele faz a sua devocional, ele já tem compromisso, mas ele mora na nossa casa. A gente tem que ler a Bíblia com o nosso filho. Mas você que tem criança, você que tem adolescente, que tal nessa semana? Essa semana, não é a próxima não. Falar: nós vamos contar uma história da Bíblia para você. Ou vou pedir para você contar uma história para o papai e para a mamãe. Resgatar a verdade. Desliga tudo. Desliga. Vamos ficar um pouco assim, sem essa comunicação. Mas e se alguém me procurar? Espera. Antigamente era assim, irmãos. Nós ficamos refém disso aqui. Não, pastor, eu não posso desligar o celular durante o culto, porque, sabe, a empresa pode me achar. E quando não tinha celular, como é que a empresa fazia? Mandava o funcionário vir aqui na porta da igreja. O diácono ficava ali: estão te chamando ali fora. Surgiu um BO lá na empresa, dá para você ir lá. Mas hoje nós vivemos esse tempo desesperador, que está roubando preciosos momentos com a família. Transmitir os louvores, o poder, as maravilhas do Senhor. E eu quero ler com você, apenas para ilustrar, porque como eu disse, do versículo 9 até o final desse capítulo, ele faz uma recapitulação da história de Israel. Mas eu quero te convidar a ir comigo no livro do Êxodo. E vamos ver o registro da instituição da Páscoa. Êxodo capítulo 12.
Os irmãos conhecem muito bem aquele período em que Deus levanta Moisés e Arão, ele comparece na presença de Faraó, Faraó não libera, não solta o povo, Deus endurece o coração de Faraó, então vem umas 10 pragas. A 10ª praga qual que era? A morte dos primogênitos. Deus ia mandar um anjo vingador passar pelo meio do Egito. Mas Deus preparou o povo dele, não preparou? Mandou eles fazerem o quê? Passar sangue na verga das portas. E à meia-noite, quando o anjo vingador passasse, ele visse o símbolo do sangue, o sinal do sangue na porta. O que significava que aquele sangue naquela porta? Dentro dessa casa tem uma família da aliança. Dentro dessa casa tem meus filhos. Então o anjo passava adiante. Mas na casa que não tinha sangue na verga das portas, ele entrava e matava todos os primogênitos. Até o primogênito de Faraó morreu. Foi um desespero no Egito naquela madrugada. Muitas casas gritando porque os filhos morriam. Mas aí, ele instituiu a Páscoa, nesse contexto. E quando nós chegamos aqui no capítulo 12, nós vemos assim, que nós precisamos passar essa informação para os nossos filhos. E olha só o que o Senhor fala para nós aqui. Versículo 21, capítulo 12 do livro do Êxodo. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez, dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Qual rito? A Páscoa. Verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Tenta imaginar. O povo celebra a Páscoa a primeira vez na saída lá, na última noite que eles vão passar no Egito. Porque no dia seguinte Faraó vai liberar o povo. Mas teve gente que não estava naquela primeira Páscoa. Muitos nasceram durante a peregrinação no deserto. Eles agora estão na outra realidade, eles já estão vivendo em Canaã. Aí os seus pais chegam para ele e dizem assim: o primeiro mês do ano chegou. O principal de todos os meses. Nós vamos nos preparar porque nós celebraremos a Páscoa. Aí chega o menininho para o pai e fala: o que é isso, papai? Que história é essa de Páscoa, papai? E o que o pai deveria fazer? Contar. Explicar. Você tem feito isso? Tem contado para o seu filho as maravilhas do Senhor, os louvores do Senhor, o poder do Senhor? Ou ele vai achar que é só uma mera rotina? Meu pai me leva na igreja desde que eu nasci, eu já fui na barriga da minha mãe. Mas se você me perguntar por que meu pai me leva na igreja, eu não sei. Ele só disse assim: é bom você ir. Mas é só isso que a gente vai falar para os nossos filhos? Que é bom estar aqui? Que é importante seu filho participar das coisas da igreja? Ou como muitos dizem por aí, tem que ter uma religião. Escolha qual você melhor achar que deve escolher. Mas tem que ter uma religião. É essa a instrução da palavra? Não, não é. A instrução da palavra é você passar o bastão do Evangelho. É você ensinar às vindouras gerações as grandezas do Senhor. E eu sei que esse ministério é árduo, é difícil, porque às vezes nós sofreremos como pais neste ministério, porque às vezes os filhos não vão querer ouvir. Vão dar de ombro. Vão se rebelar, e certamente o pai e a mãe, quando vive isso, chora, sofre, mas não desiste. Continua na brecha, orando. Por isso, voltando lá no Salmo
Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Eu vou ler novamente o verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Para aqui. Eu já fiz isso aqui na igreja, se não foi o ano passado, foi nesse tempo que nós estamos juntos aqui no Verônia. Eu quero evocar agora em você sua memória. Quem te ensinou a palavra de Deus? Quem te ensinou as sagradas letras que pode te tornar sábio? Ou talvez você diga, foi minha mãe, pastor. Foi meu pai. Não foram os meus pais porque eles não eram da igreja. Foi a minha professora da escola dominical. Aquela professora eu nunca vou esquecer. Foi um presbítero da igreja que me evangelizou. Foi o pastor. Foi um irmão da igreja que falou do amor de Deus, orou comigo, me instruiu no evangelho. Foi meu pai na fé, a minha mãe na fé. Na minha geração, lá na década de 80, era assim que nós apelidávamos as pessoas que andavam conosco. Esse aqui é meu pai na fé. Ele me gerou, não nas entranhas, mas me gerou no coração. Ele anda comigo, ele puxa a minha orelha, ele me exorta, ele tem liberdade para entrar na minha vida, porque ele é o meu discipulador. Veio algum nome agora aí na sua mente? Pode ser que tenha vindo vários, mas separa um só. Quem você está lembrando neste momento de quem você ouviu as grandezas do Senhor? Pode ser da sua família, como eu acabei de dizer. Pode ser uma pessoa que você não é do seu convívio familiar, mas foi alguém que Deus usou para levar o evangelho até você. Mas não foi gostoso? Você já agradeceu a Deus por essa pessoa que foi instrumento nas mãos de Deus, que ensinou você as grandezas do Senhor? Agora, você vai reter isso? Não, a Bíblia diz que você tem que transmitir para a próxima geração. E isso começa na sua própria casa, entre os seus familiares, entre os seus amigos e até os estranhos que não são do seu convívio diário, mas que Deus colocou na sua estrada, no seu caminho, não foi por acaso. Para que o que você ouviu e aprendeu, você não vai encobrir, mas você vai contar. Você vai repetir a mesma história que um dia alcançou você e que o Espírito Santo aplicou no seu coração e seu coração pegou fogo e você disse, o que é isso? Eu quero essa mensagem, eu quero entender mais dessa história, conta mais. A história do Cordeiro, a história de Jesus, a história do amor de Deus que enviou o seu único filho para morrer no meu lugar. Nós precisamos contar, irmãos, nós não podemos deixar que o mundo esteja jogando lixo na vida dos nossos filhos, nas nossas casas, outras mensagens estão sendo transmitidas para eles. Não, nós temos que contar as grandezas do Senhor. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Não para, é a corrida da vida. Não é só um revezamento 4x100 ou 4x400, é a jornada. Se você lembrou de alguém, pode ser alguém da sua família, que talvez fique mais fácil, seu pai ou a sua mãe, correndo com você, ele viu que você foi crescendo, um dia ele falou assim, filho, filha, se prepare, eu vou entregar o bastão, eu estou partindo, chegou a sua vez de assumir. E você corre, agora é a sua vez, você é adulto, você vai ter uma família, Deus te dará filhos, e um dia você também vai ter que dizer, filho, filha, agora eu vou entregar o bastão, eu estou partindo, é a sua vez. Você está preparado para passar o bastão? Você está preocupado com isso? Porque isso é mais importante do que herança. Herança é importante, mas o Evangelho é muito mais. O Evangelho é muito mais. Eu sei que você vai dizer assim, pastor, só Deus conhece o nosso coração, e é verdade.
Só Deus sonda o nosso coração. Mas você vai me entender com a pergunta que eu vou te fazer agora. Você conhece o coração do seu filho? Você conhece o coração da sua filha? Mas a senhora não acabou de dizer que é só o Senhor que conhece. Mas vamos com mais calma. A ideia que eu estou falando aqui é assim: você conhece seu filho? Claro que ele pode esconder muita coisa de nós. E nós também escondemos os nossos pais, sim ou não? Tem coisas que a minha mãe não sabe até hoje. Eu já estou com 55 anos de idade. É que eu posso contar agora? Depois ela pode ver o vídeo, né? Falar, o quê? Você vai apanhar, moleque. Ainda sou sua mãe. Já pensou um marmanjão apanhando? Mas ela é minha mãe, claro que eu estou exagerando. Mas você conhece sua filha? Você conhece seu filho? Você pode com toda tranquilidade dizer assim, olha, meu filho é pecador, eu também sou, minha filha é pecadora, eu também sou, mas eu conheço meu filho. Eu conheço a minha filha. Ele teme a Deus. Ele ama o Senhor. Não está sendo fácil para ele viver nessa vida, não. Os tempos são cada vez piores, mas ele tem se mantido fiel, a despeito das tentações. Você conhece seu filho? Conhece sua filha? Você está transmitindo valores que realmente são valores inegociáveis. Não são apenas coisas efêmeras e passageiras que vão ficar nessa terra, mas são coisas que perdurarão para a vida eterna. Verso 7 diz, para que se pusesse em Deus o quê? A sua confiança. É isso que você tem que ensinar para o seu filho, confie em Deus. Não se esqueçam dos feitos de Deus. Observem os seus mandamentos. E aí ele faz um contraponto. Falando para aquele povo naquela época, não façam como os vossos pais fizeram. O que os pais daquela geração fez? Ou fizeram? Foram rebeldes, murmuradores, transgrediram a palavra de Deus, ofenderam a Deus. E o versículo 8 diz então, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Cada texto, né? Povo obstinado, rebelde, ainda tem mais. Geração de coração inconstante. Espírito que não foi fiel a Deus. Meu Deus, que geração terrível foi essa? Era uma geração que foi obstinada, rebelde, um coração inconstante e não foi fiel a Deus. Qual é o bastão que você vai passar para o futuro do seu filho e da sua filha? Nós podemos chorar, sim. Nós podemos passar a noite em oração. E devemos fazer isso. É nosso dever. Mas não deixe de contar a história do Evangelho. Conta a velha história. Repete a velha história. Ensine a velha história. Conte, não esconda. Fale para ele das maravilhas do Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Nós não temos agenda mais, ele chega tarde, eu saio cedo. A gente se encontra assim só na porta, é esbarrão. Eu sei, os tempos estão difíceis, mas Deus vai te dar essa condição. Por isso que o texto de Deuteronômio 6 é bem dinâmico, ele diz, é andando, é assentado, é deitado. Às vezes você vai falar assim, não vai dar para parar, mas então vai no caminho mesmo. Peço licença para contar isso, não sou o melhor filho, tenho meus defeitos e aprontei muito na vida. Apanhei muito da minha mãe e mereci apanhar. Ontem ela estava aqui na homenagem das mães. Ela não gosta mais que eu falo isso, né, presbítero João? O presbítero João ouviu dela, falou, não, eu acho que eu exagerei. Não exagerou, não, eu mereci apanhar bastante, porque eu fiz por onde. Minha mãe nunca me bateu sem ter motivo, porque aí é outra história, né? Eu sei que tem casos aqui terríveis que às vezes o pai bate e o filho não fez nada. A filha não fez nada, aí é outro departamento. Mas no meu caso, eu apanhei porque eu mereci. Mas eu estava já na adolescência para a juventude, eu estava nessa loucura, saía de casa às 6 horas da manhã e só voltava à meia-noite. Minha mãe é assim, ela dorme com as galinhas e acorda com o galo. 8 horas a minha mãe estava na cama já, então não estava vendo a minha mãe. E um dia eu estava fazendo a barba. Foi a única hora que a minha mãe pôde ficar comigo. Ela ficou na porta do banheiro, eu fazendo a barba e ela falando da palavra de Deus comigo. Filho, se esse é o único momento que eu tenho para falar de Jesus para você, então vai. E eu lá, pode falar, mãe? Aham. Filho, olha o que a palavra de Deus está falando para você, meu filho. Guarda o teu coração. Cuidado pelo onde você anda, filho.
Eu não me esqueço. E você? Tem contado a história do Senhor para os seus filhos? Para os seus netos? Talvez você diga, pastor, eu estou nesse time aí que não fez com os filhos, estou fazendo com os netos. Amém. Talvez um dia você tenha coragem de falar para o seu filho, para a sua filha assim, filho, você me perdoa? Por quê, pai? Porque eu não fiz isso que eu estou fazendo com o seu filho, eu deveria ter feito com você, mas o pai está se redimindo aqui no neto. Eu estou contando a história da palavra, eu queria ter feito isso com você, filho. Talvez você fale assim, não senta no colo do pai, porque você é grandão, você vai me machucar, mas dá vontade que eu tenho de falar assim, senta no meu colo, porque eu vou contar a história que eu nunca te contei. Eu estou contando para os meus netos agora. Mas conte. Porque melhor do que deixar uma herança para o seu filho ou para a sua filha, é você passar o bastão do Evangelho. É você passar valores que perdurarão para a vida eterna. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.